esperar, nunca deixa de amar, nunca desiste de seus filhos. Tudo começa com uma decisão impensada. Um filho mais novo pede a herança do pai. Mesmo com o pai ainda vivo na cultura da época, isso era um insulto. Era como dizer: pai, para mim, você já está morto, quero o que é meu. Mas o pai entrega, e o filho parte para uma terra distante, onde gasta tudo, com prazeres momentâneos, amigos, interesseiros e escolhas erradas. Quando o dinheiro acaba, acaba também. O amor que recebia dos outros, ele se vê sozinho, faminto, humilhado, trabalhando para cuidar de porcos e desejando comer a comida deles. Era o fundo do poço, e é nesse lugar de ruína que ele cai em si. Ele se lembra da bondade do pai e decide voltar, mas o mais impressionante ainda está por vir. A Bíblia diz: vindo ele ainda de longe viu o seu pai, e movido de íntima compaixão correu e lançou-se ao pescoço e o beijou. Lucas 15:20. O pai o viu de longe. O que isso nos diz? Que o pai esperava todos os dias, com os olhos no horizonte, com o coração cheio de esperança. Ele não esperou o filho chegar e se ajoelhar, não ficou de braços cruzados com reprovação. Ele correu sim, na cultura judaica. Era vergonhoso um homem idoso correr, mas esse pai correu, porque o amor sempre quebra os protocolos. Ele abraçou o filho antes da confissão, beijou-o ainda sujo, ainda cheirando a porcos, porque para o pai, o retorno era mais importante do que o passado. E quando o filho começa seu discurso de arrependimento dizendo: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai nem deixa ele terminar. Ordena aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel no dedo, sandálias nos pés, matem o bezerro cevado. Vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a imagem mais linda da graça. Um pai que não exige explicações, que não exige devolução da herança, que não menciona o passado. Ele apenas recebe, restaura, celebra, e essa é a imagem de Jesus sobre o Pai Celestial. Você pode ter se afastado, pode ter feito escolhas erradas, pode estar numa terra distante sentindo que o caminho de volta é longo demais, mas hoje o Pai já te viu. Ele te vê de longe e está correndo em sua direção com os braços abertos, com o coração pronto para perdoar, com vestes novas, para cobrir a vergonha, com anel de autoridade, com sandálias de filho. Você não precisa provar nada, não precisa limpar-se primeiro, só precisa voltar o amor do Pai. Vai ao seu encontro, e se essa palavra falou com você, comente com fé: o Pai me viu de longe. Essa frase é a sua confissão, seu reconhecimento de que o Pai nunca deixou de esperar por você. E lembre-se de curtir este vídeo. Cada curtida é uma oportunidade de outro filho pródigo enxergar o Pai correndo em sua direção. É uma porta se abrindo para a restauração de outras almas. Hoje, o Pai está vendo você de longe, e mesmo antes de chegar, Ele já te chamou de filho. Ana chorando diante de Deus e sendo atendida. Ana era uma mulher de fé, mas também uma mulher de dor. Ano após ano, ela subia ao templo com seu marido Elcana para adorar e sacrificar ao Senhor, mas dentro dela havia uma angústia profunda. Ela não conseguia ter filhos na cultura hebraica. A esterilidade era vista como vergonha, como se a mulher estivesse esquecida por Deus, e para tornar tudo ainda mais doloroso, Penina, a outra esposa de Elcana, a provocava constantemente, zombando de sua infertilidade. Elcana tentava consolá-la dizendo: Ana, por que choras? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas a dor de Ana era íntima demais para ser aliviada com palavras humanas. E então, em um desses anos, Ana faz algo diferente. Ela entra no templo e diante do Senhor derrama a alma. Não apenas ora, ela se rasga por dentro. A Bíblia diz que ela chorava abundantemente e sua boca se movia, mas não se ouvia som algum. Ela estava orando com a alma, não com os lábios. O sacerdote Eli vê aquela cena e a interpreta. Mal pensa que ela está embriagada
e a repreende, mas Ana, com ternura e dor, responde: Não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, derramei a minha alma perante o Senhor. Esse é um dos momentos mais intensos da oração na Bíblia. Não havia formalidade, não havia eloquência, apenas quebrantamento, e é nesse lugar de rendição absoluta que o céu se move. Eli, percebendo o erro, libera uma palavra profética: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E algo extraordinário acontece. Ana se levanta, e o texto diz que o seu semblante já não era triste. Ela ainda não estava grávida, não havia nenhum sinal físico de mudança, mas a palavra já havia sido liberada, e isso foi suficiente. Logo depois, Ana concebe e nasce Samuel, cujo nome significa pedido a Deus, e Ana, fiel à sua promessa, o entrega ao Senhor, e o menino cresce no templo, se torna profeta, e é usado poderosamente por Deus. Tudo começou com uma mulher que chorou em oração, que foi mal interpretada, que não desistiu, e que foi ouvida. Essa história é uma mensagem direta para quem ora há tempos, por algo que ainda não chegou. Talvez você esteja como Ana, cansado de subir ao templo mas não ver mudanças, cansado de ser comparado, provocado, mal interpretado, carregando o peso de uma oração não respondida. Mas preste atenção, Deus viu cada lágrima, Deus ouviu cada sussurro, e Ele responde. Ele não respondeu. Quando Ana orava em voz alta, Ele respondeu. Quando ela orou com a alma, isso nos ensina que a oração mais poderosa não é a que se escuta com os ouvidos, mas a que se sente com o coração. E se você hoje está orando por algo que parece impossível, lembre-se de Ana. Deus responde orações silenciosas. Deus honra corações quebrantados. Deus transforma vergonha em honra. E quando Ele age, a bênção tem nome. Samuel, pedido a Deus. Se essa palavra tocou o seu espírito, comente agora com fé: estou derramando minha alma diante de Deus. Essa frase é sua entrega, sua declaração de confiança. Seu Samuel pode estar a caminho. E não esqueça de curtir este vídeo. Quando você faz isso, ajuda outras Anas a saberem que Deus ainda responde orações sinceras. Hoje o céu está ouvindo, e a resposta pode já ter sido liberada. João, exilado na ilha e recebendo revelação. João era o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que testemunhou milagres, ouviu palavras que ninguém mais ouviu, e caminhou com o Mestre até a cruz. Mas agora ele está sozinho, exilado na ilha de Patmos, uma ilha rochosa, árida, isolada. João foi lançado ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Perseguido por sua fé, rejeitado pela sociedade, esquecido pelos homens, poderia parecer o fim de sua missão, um final melancólico para alguém que havia dado tudo por Cristo. Mas é ali, naquele lugar de solidão, que o céu se abre, de forma jamais vista antes. A Bíblia diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Na ilha, João não mergulha na autopiedade, ele mergulha em adoração, e no meio do exílio, ele ouve uma voz forte como trombeta atrás dele. Essa voz diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. João se vira para ver quem fala com ele, e o que ele vê não é mais o Jesus de sandálias, do rosto manso e das mãos calejadas. Ele vê o Cristo glorificado, com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã, roupas resplandecentes, uma espada saindo de sua boca, e um rosto que brilhava como o sol em sua força. Diante dessa visão, João cai como morto, mas Jesus o toca, sim, mesmo glorificado. Ele ainda toca e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Essa é uma das cenas mais impactantes da Bíblia. No lugar do exílio, João recebe a maior revelação profética de todos os tempos. O livro do Apocalipse. Ele vê o que ninguém mais viu. Ele ouve o que nenhuma multidão ouviu.
tudo em meio ao isolamento. Isso nos ensina algo profundo. O isolamento não impede a revelação. A ilha não limita o céu. A rejeição dos homens não cancela a voz de Deus. João podia estar longe dos irmãos da igreja da comunhão, mas não estava longe de Jesus, pelo contrário. Foi nesse lugar que ele viu o Cristo mais glorioso de toda a Escritura. E talvez hoje você esteja em sua própria ilha de Patmos, isolado, emocionalmente excluído por causa da sua fé, longe das pessoas, se sentindo esquecido, excluído. Mas preste atenção. O céu pode se abrir exatamente aí, onde você está, enquanto você adora, enquanto você ora, enquanto você não desiste. Jesus se manifesta, e não como alguém distante, mas como aquele que diz: não temas, estou vivo, estou contigo. O que era para ser o fim de João, tornou-se o início de uma nova era para a igreja, porque Apocalipse foi escrito no lugar do exílio, foi gerado no ambiente da dor. E assim é com você. A revelação que Deus quer te dar não depende de onde você está, mas de como está o seu coração hoje. Ele pode tocar você no seu isolamento, na sua dor, na sua espera, e talvez o que você achava ser fim é só o começo de algo glorioso. Se esta palavra falou com você, escreva com fé nos comentários. Mesmo na ilha, o céu continua aberto. Esse é o seu ato de fé, sua declaração profética, e não se esqueça de curtir este vídeo. Você estará ajudando outros que vivem em ilhas emocionais a saberem que Jesus ainda fala, ainda toca, ainda se revela. Hoje, você pode estar só, mas não está abandonado, porque o Senhor glorificado ainda caminha entre os candelabros e ainda chama pelo nome José na prisão. Mas lembrado por Deus, José teve sonhos grandiosos, ainda jovem viu, em visões proféticas, que seus irmãos se curvavam diante dele, sonhos que vinham diretamente do céu, mas em vez de honra, ele recebeu rejeição. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado ao Egito, serviu na casa de Potifar, e mesmo sendo fiel, foi injustamente acusado pela esposa de seu senhor e lançado na prisão. A prisão. Esse era agora o novo cenário de José. Não era uma cela qualquer, era o lugar do esquecimento ali. Ele não era mais o filho querido de Jacó, não era mais o sonhador, era apenas um número, um prisioneiro. Mas a Bíblia revela um detalhe poderoso. O Senhor, porém, era com José. Gênesis 39, 21. Essa frase muda tudo, porque há lugares onde o mundo te esquece, mas Deus permanece mesmo na prisão. José continuava sendo cuidado, tinha graça diante dos carcereiros, era colocado sobre outros presos, e continuava interpretando sonhos, mas ainda assim, os dias se arrastavam, e ele era constantemente esquecido pelos homens, inclusive por aquele que havia ajudado o copeiro do rei, que prometeu interceder por ele diante de Faraó, e não cumpriu 2 anos. Se passaram desde que José interpretou aquele sonho. 2 anos de silêncio, 2 anos de espera, 2 anos em que, humanamente falando, nada aconteceu, mas espiritualmente tudo estava se alinhando, porque Deus nunca esquece dos seus. O tempo que parecia vazio era, na verdade, tempo de preparação, porque em um dia comum, aparentemente igual aos outros, Deus movimentou o palácio. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, e então o copeiro se lembrou de José, a um hebreu na prisão. Palavras que abriram portas, que quebraram correntes, que reposicionaram um homem que havia sido enterrado no esquecimento. José é chamado, raspa-se, veste-se, e é levado à presença do rei. Ali, ele interpreta o sonho de Faraó com sabedoria, e não apenas sai da prisão. Ele é colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Veja o contraste do cárcere ao trono, da humilhação à honra, do esquecimento humano, à lembrança divina. Você consegue perceber o que essa história fala com você? Talvez hoje você se sinta como José, trancado em situações que você não escolheu. Pelo contrário, você fez tudo certo, e mesmo assim, foi parar no fundo. Mas Deus diz: o tempo está nas minhas mãos,
E o que parece demora, na verdade é preparo. Ele está te moldando, está te ensinando a administrar não apenas sua dor, mas o destino que vem depois dela. Porque quem governa o Egito precisa ter aprendido a servir na prisão. José não se tornou líder da noite para o dia. Ele foi testado, foi refinado, e quando chegou o momento, nada nem ninguém pôde impedir a sua exaltação. A mesma graça que o sustentou na prisão, o sustentaria no palácio. Hoje, você pode estar invisível para os olhos humanos, mas você está diante dos olhos de Deus, e o dia em que Ele te chamar, tudo mudará. Se esta palavra falou com você, comente com fé: Deus não se esqueceu de mim. Essa declaração é mais do que um consolo. É uma profecia, é fé em ação. E lembre-se de curtir este vídeo. Você pode ajudar outros, Josés, que se sentem presos em suas histórias. Gente que precisa ser lembrada de que o céu não abandona ninguém. O Deus que tirou José da prisão ainda abre portas impossíveis. Deus falando com Jeremias antes do nascimento. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações, te dei por profeta. Jeremias 1:5. Essas palavras são mais do que uma introdução ao ministério de um profeta. Elas são um mergulho na eternidade do chamado, um lembrete poderoso de que Deus não começa a nos conhecer quando começamos a viver. Ele já nos conhecia antes de qualquer batimento do nosso coração. Jeremias era jovem, inseguro, cheio de dúvidas quanto ao seu valor, sua capacidade e seu lugar no mundo. Quando Deus o chama para ser profeta às nações, ele responde com temor: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Quantos de nós já dissemos a mesma coisa? Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, sou pequeno demais para isso. Mas Deus não se impressiona com nossas limitações. Ele conhece cada uma delas, e mesmo assim, nos escolhe, porque o chamado não depende da nossa eloquência, depende da autoridade de quem chama. E Deus responde a Jeremias com uma afirmação que ecoa até hoje, para todos os corações que se sentem pequenos demais. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1:7 e 8. E então o próprio Senhor estende a mão e toca a boca de Jeremias. Sim, Deus toca ele, unge, ele capacita, ele transforma a timidez em autoridade, insegurança em firmeza, medo em missão. Essa cena é tão íntima e profunda. Um Deus que conhece antes de nascer, um Deus que chama mesmo quando o coração treme, um Deus que toca e envia. Talvez você esteja hoje como Jeremias, sentindo-se pequeno demais para algo que o céu tem sussurrado ao seu espírito. Talvez desde criança você tenha carregado uma inquietação, uma sensibilidade, uma percepção diferente da vida, mas por medo, por palavras que ouviu, por traumas, por rejeições, você se calou. E Deus hoje te lembra: antes de tudo isso, eu te conheci. Antes da dor, antes da rejeição, antes do erro, antes da vida, Ele viu você, e te separou, e te santificou, e disse: A este eu darei uma voz. Jeremias ainda enfrentaria muita oposição, seria ignorado, rejeitado, aprisionado. Mas mesmo assim, não deixou de ser profeta, porque quando o chamado vem de Deus, nenhuma porta fechada pode invalidá-lo, nenhuma rejeição pode anulá-lo, e nenhuma insegurança pode impedi-lo. E quando Jeremias tentou desistir, sim, ele tentou, disse em seu coração: Não falarei mais no nome dele, mas a palavra era como um fogo, encerrado em seus ossos, e ele não conseguiu se calar. Isso nos mostra que o verdadeiro chamado nos queima por dentro mesmo quando tentamos fugir. Ele nos alcança, mesmo quando o medo fala alto. A voz de Deus é mais forte, e hoje, Deus quer relembrar você do que já falou há muito tempo: que você é escolhido, que você é separado, que você é profeta, talvez não no púlpito, mas na vida, talvez não com o microfone, mas com atitudes, com oração, com exemplo, com compaixão.
Se esta palavra falou com você, comente agora com fé. Deus me conheceu antes de eu nascer. Essa frase é um lembrete, é uma bandeira, é uma aceitação do chamado. E não esqueça de curtir este vídeo. Ao fazer isso, você está permitindo que outros Jeremias saibam que ainda há tempo, ainda há propósito, ainda há missão. Você não é um acaso, é um plano eterno. Jesus e o leproso que todos evitavam naquele tempo. A lepra não era apenas uma doença, era uma sentença social. Quem era diagnosticado com lepra perdia o direito de viver entre as pessoas. Era expulso da comunidade, afastado da família, separado da fé pública, tinha que andar com vestes rasgadas, o rosto coberto e gritar: imundo, imundo, para alertar os outros e mantê-los afastados. Imagine viver assim, sendo visto como um perigo, sendo tratado como um fardo, sendo lembrado da sua impureza todos os dias. Era essa a vida daquele homem sem abraços, sem olhares de afeto, sem toque. Mas então ele ouviu sobre um homem diferente, um mestre que curava, um profeta que tocava Jesus, e ele decidiu quebrar todos os protocolos. Correu até ele, ajoelhou-se e disse com a alma nas palavras: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8, 2. Veja a fé. Ele não duvida do poder de Jesus. Ele apenas pergunta se ele quer. E a resposta de Jesus é uma das mais ternas e transformadoras de toda a Escritura. Quero ser limpo. E antes mesmo de dizer isso, Jesus estende a mão e o toca. Você entende o peso disso? Jesus poderia ter curado à distância. Ele já havia feito isso com outros. Bastava uma palavra. Mas aqui ele escolhe tocar o toque. Foi o primeiro milagre, porque anos haviam se passado, desde que aquele homem sentira a pele de outro ser humano. E antes de curar o corpo, Jesus cura o coração. O toque diz: você não é imundo para mim. Você ainda é digno de amor. Você ainda é humano. E então o segundo milagre acontece. A lepra desaparece imediatamente, mas o maior impacto foi invisível. Foi a restauração da dignidade, foi o olhar direto nos olhos, foi o amor de um Deus que não tem medo da nossa dor. Essa história fala com todos os que hoje se sentem impuros, indignos, afastados, contaminados por pecados, passados, vícios, erros, memórias que ainda gritam. Gente que pensa: será que Deus ainda me quer? Será que Ele ainda me tocaria? A resposta é clara: quero ser limpo. Jesus não tem medo do seu passado. Ele não se afasta da sua lepra emocional. Ele toca, ele acolhe, ele restaura, e o mais lindo, depois de tocar, ele transforma hoje. Ele quer fazer o mesmo com você. Não importa quão imundo você se sinta, não importa o que disseram a seu respeito. Ele quer, e o toque dele não só cura, mas devolve identidade. Você não é o que o mundo disse que você é. Você é quem Jesus toca, quem ele levanta, quem ele limpa. Se esta palavra tocou sua alma, comente com fé. Agora mesmo, Senhor, se quiseres, toca em mim. Essa frase é a sua rendição, sua abertura para o milagre. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você estará levando essa cura emocional e espiritual a muitos que vivem em isolamento interior. Pessoas que precisam lembrar Jesus. Ainda toca o intocável, e ao tocar, ele limpa, ele ama. Ele transforma Ruth sendo redimida por Boaz, figura do Redentor. A história de Ruth é uma daquelas passagens que à primeira vista parecem apenas uma bela narrativa de fidelidade e romance, mas ao olhar com os olhos do Espírito, descobrimos algo muito mais profundo, uma revelação profética do papel de Jesus como nosso Redentor. Ruth era uma estrangeira moabita viúva sem filhos, sem herança, sem esperança. Depois da morte de seu marido, ela poderia ter voltado para sua terra, seus deuses, sua vida antiga, mas decidiu seguir sua sogra, Noemi, e o Deus de Israel. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa foi sua declaração de fé. Mas mesmo assim, ao chegar a Belém, ela era apenas uma mulher pobre, que dependia da generosidade alheia.
e então começa a respigar nos campos, pegando o que sobrava, o que caía das mãos dos ceifeiros. Foi assim que ela entrou no campo de Boaz, e Boaz, dono da terra, a vê, mas não apenas como uma trabalhadora qualquer. Ele sabia quem ela era, sabia da sua fidelidade, sabia de sua história, e se compadeceu. Boaz diz aos seus servos: deixem cair mais espigas para ela. Ele começa a cuidar de Ruth, sem que ela saiba. Antes mesmo de qualquer aliança, ele já está providenciando abundância. Ruth se pergunta: por que achei graça aos teus olhos, sendo eu estrangeira? E Boaz responde: bem, se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, e como deixaste teu povo, e a casa de teu pai, para vir a um povo que antes não conhecias. Boaz representa Cristo, aquele que vê além das aparências, que reconhece os que o buscam, com fé, mesmo sendo estrangeiros no reino, aqueles que deixaram tudo para segui-lo mais adiante. Ruth, orientada por Noemi, se aproxima de Boaz de forma simbólica, pedindo redenção, e ele responde com honra, com compromisso, com amor, e faz algo poderoso. Ele a redime, compra a terra que era do marido de Ruth, restaura o nome da família, toma Ruth como esposa, e dessa união nasce Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, de onde viria Jesus, a estrangeira que se tornou parte da linhagem do Salvador, a rejeitada que foi acolhida, a viúva, que gerou vida, a pobre, que foi honrada. Essa história fala com você que se sente fora do propósito, que pensa: será que ainda há espaço para mim? Será que alguém me vê? Boaz viu Ruth. Jesus vê você mesmo. Quando você está colhendo migalhas, mesmo quando tudo o que tem parece pouco, ele já está dizendo aos céus: deixem cair mais espigas. Ele já está preparando sua redenção, seu recomeço, sua colheita, sua aliança. Você pode estar respigando hoje, mas vai possuir o campo amanhã, porque Jesus, o verdadeiro Boaz, não apenas te acolhe, ele te redime. Ele não vê seu passado, ele vê sua entrega, sua coragem, seu coração, e quando ele entra na história, tudo muda. Ruth não apenas teve pão, ela teve lar, teve nome, teve legado. Se esta palavra tocou seu espírito, comente agora, confere: Jesus é meu Redentor. Essa frase é a chave que abre o coração para a redenção. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua curtida é como um feixe de espigas deixado no caminho de alguém. Alguém que também precisa saber que não está esquecido. O mesmo Deus que levantou Ruth ainda redime hoje. Paulo, sendo chamado pelo nome no caminho de Damasco, ele era temido, respeitado, influente fariseu dos fariseus, um zeloso defensor da lei, chamava-se Saulo de Tarso, e respirava ameaças contra os seguidores de Jesus, com autorização dos líderes religiosos. Partiu rumo a Damasco com cartas nas mãos, pronto para prender os cristãos. Mas o que ele ainda não sabia era que o céu tinha outros planos, a caminho da cidade, algo inesperado. Acontece uma luz, brilha ao redor, uma luz tão intensa que ele cai ao chão, e uma voz o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Ele responde: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Note isso, Jesus não diz: por que persegues os meus discípulos? Ele diz: por que me persegues? Porque o que tocam nos seus, tocam nele. O que ferem no corpo, ferem na cabeça. Essa cena muda tudo. Saulo, o perseguidor, é chamado pelo nome, e não com raiva, não com condenação, mas com propósito, porque o Deus que confronta também transforma ali naquele chão. Nasce Paulo, o apóstolo dos gentios, o escritor de cartas que atravessariam os séculos, o homem que antes destruidor da fé, agora seria seu maior defensor. Mas veja bem, a luz não apenas o derruba, ela o cega por 3 dias. Ele não vê, não come, não bebe, porque antes de ver o novo Deus, o faz parar completamente. É nesse lugar de escuridão temporária que Paulo ouve, sente e entende. Enquanto isso, Deus chama outro homem, Ananias, para ir até ele.
Ananias resiste, Senhor. Esse homem tem feito muito mal aos teus santos. Mas Deus responde: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Atos 9:15. Mesmo perseguindo a igreja, mesmo sendo temido por todos, ele já era um vaso escolhido. Você consegue entender a profundidade disso? Deus não escolhe com base no passado. Ele escolhe com base no que vê no invisível. Mesmo antes da conversão, ele já tinha planos. E é assim com você também. Talvez hoje você esteja cego por dúvidas, caído por confrontos, confuso sobre quem é ou para onde vai. Mas Jesus está chamando pelo nome, assim como chamou Saulo, e quando ele chama, é impossível continuar o mesmo. Paulo sairia daquele processo transformado com nova visão, nova identidade, nova missão. Aquele que antes prendia os filhos de Deus, agora seria preso por causa do nome dele. Aquele que antes destruía igrejas, agora as edificaria, porque quando Jesus chama o perseguidor, vira profeta, o cego vira guia, o quebrado vira instrumento. Hoje, Jesus está chamando você, talvez com firmeza, talvez através de uma luz que te derrubou, mas é chamado, é graça, é plano eterno. Se essa palavra tocou sua alma, comente agora com fé: Jesus me chamou pelo nome. Essa frase é mais do que uma lembrança, é sua resposta ao chamado. E não esqueça de curtir este vídeo, porque com um simples toque você está ajudando outros saulos a ouvirem a voz de Jesus, pessoas que estão no caminho errado, mas são vasos escolhidos. Lembre-se, Deus não vê quem você é agora, Ele vê quem você vai ser nas mãos dele. Tomé sendo tocado por Jesus, após a dúvida. Tomé era um dos 12, tinha caminhado com Jesus, ouvido seus ensinamentos, presenciado milagres, tinha visto os mortos ressuscitarem, os cegos enxergarem os pães se multiplicarem. Mas após a crucificação, algo quebrou dentro dele, quando os outros discípulos disseram que haviam visto Jesus ressuscitado. Tomé não acreditou. Ele disse com firmeza: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma, o crerei. João 20:25. Para muitos, isso foi ceticismo, mas para Jesus foi sinceridade. Tomé não estava rejeitando o Mestre, ele estava tentando lidar com o trauma da perda, com a dor de ver o corpo pregado na cruz, com o medo de acreditar de novo e se decepcionar. Ele precisava mais do que palavras, ele precisava tocar, e Jesus, com sua graça abundante, não o repreende, pelo contrário, volta só por ele. 8 dias depois, Jesus aparece novamente. As portas estavam trancadas, mas ele entra, fica no meio deles e se dirige diretamente a Tomé. Veja, Jesus não diz: onde está Pedro? Onde está João? Ele diz: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20:27. Jesus repete exatamente as palavras que Tomé havia dito, palavras que ele falou em particular longe dos outros. Isso significa que Jesus ouviu, até quando Tomé pensou estar sozinho, e o que acontece a seguir é um dos maiores atos de fé de toda a Bíblia. Tomé não toca, não precisa mais, ele apenas cai em si e diz: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Essa confissão é profunda. Nenhum outro discípulo, até aquele momento, havia chamado Jesus de Deus. Meu Tomé, o que duvidou, foi o primeiro a declarar plenamente a divindade de Cristo. Você entende o poder disso? Deus não despreza as dúvidas sinceras. Jesus não rejeita corações que ainda não conseguem crer. Ele se aproxima, ele oferece provas, ele toca onde dói, e ele faz isso até hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo de perguntas, de dores que abalaram sua fé. Talvez você já orou, já esperou, mas o milagre não aconteceu, e agora o coração está endurecido. Talvez você esteja dizendo: se eu não ver, não creio, mas Jesus está te dizendo: estou aqui, vê as minhas mãos,
Toca as marcas da minha entrega por ti, e não duvide mais. Crê, ele está mostrando que sua dor foi registrada, que suas palavras foram ouvidas, que seu coração ainda é amado, e como com Tomé, ele pode voltar só por você. Se essa palavra falou com você, comente com fé: Senhor, meu e Deus meu. Essa frase não é só de Tomé, é de todo aquele que reencontra sua fé nas marcas do amor. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você estará ajudando outros corações machucados a entenderem que Jesus não rejeita quem precisa de prova. Ele oferece e ainda transforma a dúvida em adoração. Hoje ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram, mas também diz: eu volto por você, se for preciso. O bom pastor que chama cada ovelha pelo nome. Em João 10, Jesus se apresenta com uma das figuras mais profundas e reconfortantes de toda a Escritura. Eu sou o bom pastor, não apenas um pastor, o bom, o que dá a vida pelas ovelhas, o que não abandona o rebanho na hora do perigo, o que conhece cada uma delas pelo nome. Ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. João 10, 3. Essa declaração é de uma ternura espiritual indizível. Jesus está dizendo: eu te conheço individualmente, você não é mais um no meio do rebanho. Você tem um nome na minha boca, uma identidade no meu coração. E não é apenas um nome terreno, é um nome eterno, uma expressão de quem você é. Para ele o mundo nos rotula, por função, aparência, erros ou passado. Mas o pastor chama pelo nome, nome que ele mesmo escreveu na palma de sua mão, nome que ele pronuncia com graça, com amor, com missão. E ele também diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10, 10. Você entende o propósito do bom pastor? Não é controlar, é cuidar, não é explorar, é conduzir, não é prender, é libertar para pastos verdes. E talvez hoje você esteja perdido longe do rebanho, machucado por lobos, confuso, com vozes que se dizem de Deus, mas causam medo, dor, manipulação. O verdadeiro pastor chama com voz mansa, chama pelo nome e guia sem empurrar. Ele vai à busca da ovelha ferida, deixa as 99 só para encontrar a que se perdeu, e quando a encontra não a repreende, ele a coloca nos ombros e volta com alegria. Essa é a imagem do evangelho puro, de um Jesus que não nos acusa por termos nos perdido, mas que se alegra por nos encontrar. E mais, ele não terceiriza o resgate, não manda anjos, vai ele mesmo, porque o bom pastor não delega amor, ele vive o amor, e hoje ele está chamando você, não como multidão, não como uma ovelha qualquer, ele está dizendo: eu te conheço, eu te chamo, eu te amo. E quando ele chama, a alma reconhece. É como se algo dentro de nós dissesse: é ele. Não há voz mais doce, mais firme, mais segura. Se esta palavra falou ao seu coração, comente com fé: sou ovelha do bom pastor. Essa frase é a sua confissão. É seu reencontro com o chamado. É você dizendo: eu ouvi a voz, e eu volto para ele. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Esse pequeno gesto é um apelo para outras ovelhas que estão afastadas. Você pode ser a ponte entre elas e a voz que transforma. O bom pastor ainda chama, ainda cura, ainda conduz, ainda dá a vida. E ele está chamando você. Jesus, segurando a mão da menina e dizendo: Talita cumi. A casa estava em silêncio fúnebre. Pessoas choravam. O lamento tomava conta do ambiente. A menina de 12 anos, filha de Jairo, estava morta. Os sonhos interrompidos, a infância apagada. A esperança parecia vencida. Mas então Jesus chega a Jairo. Havia corrido até ele antes, implorando por ajuda. Minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que viva. Marcos 5, 23. No caminho, houve uma interrupção. A mulher do fluxo de sangue toca Jesus e é curada. Enquanto isso, o tempo passa e chega a notícia devastadora: tua filha está morta. Porque ainda incomodas o mestre? Marcos
5:35. Mas Jesus olha para Jairo e diz: Não temas. Crê somente essa frase. Já seria suficiente para restaurar qualquer alma. E então ele vai, chega à casa, vê o alvoroço, os prantos, diz que a menina não está morta, mas dorme, e riem dele. Sim, riem de Jesus, porque o mundo se acostumou a acreditar que a morte é o fim. Mas Jesus entra. Ele coloca todos para fora, leva consigo apenas Pedro, Tiago, João e os pais da menina, e vai até o lugar onde está o corpo. A próxima cena é de uma ternura divina incomparável. Jesus toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, que traduzido significa: Menina, a ti te digo, levanta-te. Marcos 5:41. A menina revive, levanta-se imediatamente e começa a andar. Agora preste atenção. Ele não apenas ordena com palavras, ele segura a mão dela. O toque precede o milagre. A mão dele alcança o que para todos já estava perdido. Jesus não se contenta em falar de longe. Ele se aproxima, entra nos quartos escuros, toca os corpos frios, reverte diagnósticos e com um simples gesto, uma mão estendida, ele transforma a morte em vida. Essa história é sobre mais do que uma menina. É sobre sonhos que morreram, planos interrompidos, promessas que parecem ter expirado. Talvez algo em você esteja como aquela menina parado sem vida, sem esperança, e as vozes ao redor dizem: já era, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre. Mas hoje Jesus entra no quarto da sua alma e estende a mão e diz: Talita cumi, menina, levanta, filho, volta a sonhar. Filha, respira de novo. Projeto ressuscita coração, volta a bater com propósito, porque quando ele segura sua mão, o impossível se curva. Se esta palavra tocou profundamente você, comente agora com fé: Talita cumi, Jesus segurou minha mão. Essa frase é mais do que uma lembrança, é um renascimento. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você pode ser instrumento de ressurreição na vida de alguém que perdeu as forças. Seu gesto pode abrir o quarto onde outra menina está desacordada, e Jesus vai entrar. Ele ainda segura mãos, ainda fala com doçura, ainda acorda o que dormia. Talita cumi. O ladrão na cruz, sendo lembrado no paraíso. 3 cruzes, 3 homens, 3 destinos aparentemente no centro. Jesus à direita e à esquerda. 2 ladrões, ambos condenados, ambos culpados, ambos pendurados pelas próprias falhas para o mundo. Eram apenas criminosos, mas para Deus, um deles era um coração prestes a ser redimido, enquanto um dos ladrões zombava dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Lucas 23:39. O outro, com o coração quebrantado, o repreendeu: Nós estamos aqui com justiça, mas este nenhum mal fez. E então, dirigindo-se a Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Ele não pediu uma segunda chance na terra. Não pediu para descer da cruz. Não pediu cura, livramento ou restauração. Ele pediu memória: lembra-te de mim. E a resposta de Jesus é uma das promessas mais belas da eternidade. Em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Você consegue compreender o impacto dessas palavras? Um homem condenado pelo Estado, desprezado pela sociedade, pendurado no fim da vida, é acolhido pelo Filho de Deus, nos últimos momentos de respiração. Ele não tinha tempo para mudar de vida, não tinha como devolver o que roubou, não podia começar do zero, mas tinha um coração sincero. E isso bastou. Essa história nos ensina que a graça de Jesus alcança até os últimos segundos. Ela atravessa o desespero. Ela quebra os limites do Toi Jian. Ela transforma uma sentença de morte em uma passagem para o paraíso. Talvez você esteja pensando que errou demais, que perdeu tempo, que desperdiçou oportunidades. Talvez sinta que não há mais espaço para recomeços, mas o ladrão da cruz prova que a fé, ainda que tardia, é poderosa, quando sincera.
Jesus não exige currículo espiritual. Ele olha para o coração e, quando encontra a verdade, ele garante salvação. Observe também a forma como o ladrão se refere a Jesus. Senhor, enquanto todos zombavam, enquanto os soldados riam, enquanto o mundo via apenas um homem morrendo, aquele ladrão viu um rei e reconheceu que havia um reino além daquela cruz e que Jesus era o caminho até ele. Hoje, talvez você esteja pendurado por escolhas erradas, sofrendo consequências, sentindo-se condenado, mas Jesus ainda está entre você e a morte, e ainda está ouvindo orações que ninguém mais ouve, e ainda está dizendo: hoje mesmo comigo, se essa palavra falou com sua alma, comente com fé: Senhor, lembra-te de mim. Essa frase é mais do que uma súplica, é um sinal de fé, de rendição, de confiança na graça. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você pode ser o instrumento para outro coração desesperado. Ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação ainda é real. A cruz é ponte. E Jesus ainda responde: quem o chama mesmo no fim, mesmo com dor, mesmo com mãos cravadas, porque para Jesus nunca é tarde. Jesus no Getsêmani, e o consolo do Pai, era noite a última antes da cruz. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro sem mancha, o Mestre que curou multidões e ensinou com autoridade, se encontra em profunda agonia o lugar Getsêmani, um jardim cujo nome significa prensa de azeite, onde a azeitona é esmagada para liberar o óleo, e ali o coração de Jesus também seria esmagado. Ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os convida a vigiar com ele, mas enquanto ele derrama sua alma em oração, eles dormem. Jesus se afasta e sozinho se curva com o rosto em terra, e ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. É aqui que vemos o lado mais humano do Salvador. Não há palavras de poder, não há milagres, há agonia, há sangue escorrendo como suor, há clamor. Jesus sente o peso de todo o pecado da humanidade se aproximando. A dor não é só física, é espiritual, é emocional, é a separação iminente do Pai, a carga da culpa alheia, o silêncio celestial. E nesse momento de angústia, Deus envia um anjo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Você consegue sentir o consolo contido nesse versículo. Deus não remove o cálice, mas envia força. Ele não muda o plano, mas sustenta o filho. Essa é uma das maiores lições de fé que podemos aprender. Nem sempre Deus vai tirar o cálice, nem sempre vai mudar a situação, mas sempre, sempre enviará consolo, mesmo quando ninguém mais compreende, mesmo quando os mais próximos estão dormindo mesmo, quando a dor é tão intensa que se ora com gemidos e lágrimas. Getsêmani é o lugar onde a vontade de Deus é abraçada com lágrimas, onde a carne treme, mas o espírito se submete, onde o "não seja feita a minha vontade" não é uma frase bonita, mas uma entrega total. Talvez você esteja vivendo seu Getsêmani, um tempo de decisões difíceis, de batalhas internas, de dores que ninguém entende, de orações que ninguém ouve. Mas há um anjo vindo, o consolo do céu. Há uma mão invisível te fortalecendo, enquanto você chora, enquanto você luta contra a sua vontade para dizer: seja feita a tua. Jesus saiu de Getsêmani para a cruz, mas foi da cruz que veio a vitória sobre a morte, porque quem passa pelo jardim da agonia com fidelidade, experimenta a ressurreição. Se esta palavra falou com você, comente com fé: Senhor, fortalece-me no Getsêmani. Essa frase é a sua rendição, seu clamor por sustento, seu reconhecimento de que você precisa dele. E lembre-se de curtir este vídeo. Há muitas pessoas orando sozinhas em silêncio, sem saber que o céu já está enviando anjos. Seu gesto pode levar alívio a muitos corações. O Pai não te abandonou. O anjo já está a caminho,
e a vitória já foi escrita mesmo antes da cruz. Estevão vendo Jesus em pé, antes de morrer. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, escolhido como diácono, servo fiel, sábio nas Escrituras e firme em seu testemunho. Sua vida foi breve, mas intensa, e seu fim foi glorioso, após pregar com ousadia diante do Sinédrio, revelando a história de Israel e a rejeição contínua da liderança judaica ao plano de Deus. Estevão é condenado, não por um crime, mas por falar a verdade. A multidão se enfurece, cerra, os dentes o arrasta para fora da cidade e começa a apedrejá-lo. Imagine a cena: pedras voando, gritos de ódio, poeira, sangue, mas no meio da dor física e do ódio humano, Estevão levanta os olhos, e o que ele vê muda tudo. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Atos 7:56. Essa visão é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Jesus, que nas Escrituras sempre é descrito, assentado à direita de Deus, está em pé. Por quê? Porque um dos seus estava sendo morto, e ele não ficou sentado. Jesus se levantou para honrar, para receber, para testemunhar o céu inteiro. Assistia, mas só Estevão viu, porque o martírio não o cegou, o conectou. Estevão não rogou por vingança, pelo contrário. Senhor, não lhes imputes este pecado, foram suas últimas palavras, semelhante ao que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes. Estevão morreu, como viveu, cheio de graça, cheio de glória, cheio do Espírito. Essa história não é apenas sobre morte, é sobre vida eterna, sobre o céu que se abre para quem permanece fiel, sobre um Cristo que não abandona, mas se levanta. Talvez você esteja sofrendo, injustamente sendo acusado, apedrejado com palavras, excluído por sua fé. Talvez esteja suportando dores que ninguém entende, mas o céu está vendo, e mais, Jesus está em pé. Ele não assiste seu sofrimento de longe. Ele se levanta para receber suas lágrimas, suas orações, seu testemunho. E como Estevão, você pode orar com o rosto para o alto, porque o céu não está fechado, está aberto, e há alguém à direita de Deus, olhando diretamente para você. Você pode não escapar das pedras, mas nunca enfrentará nada sozinho. E no fim, a glória será maior que a dor, se esta palavra falou ao seu coração. Comente com fé: Jesus está em pé por mim. Essa frase é sua certeza, sua força, sua vitória antecipada. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você pode estar ajudando um Estevão moderno, alguém que está sendo injustiçado, mas que precisa lembrar: Jesus vê, Jesus honra, Jesus recebe. Estevão caiu, mas caiu nos braços da eternidade. Maria aos pés de Jesus, ouvindo sua voz. A casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, era um dos lugares onde Jesus gostava de estar ali. Ele não era apenas o mestre, era amigo, era bem-vindo, era família. Numa dessas visitas, a casa se enche de movimento. Marta, sempre prática, vai para a cozinha, quer servir, agradar, fazer o melhor. Mas Maria se senta aos pés de Jesus. Ela não se preocupa com a comida, com a arrumação, com o protocolo. Ela está ali por uma razão: ouvir a voz do Mestre. Enquanto Marta se agita, Maria se aquieta. Enquanto Marta corre, Maria contempla. Enquanto Marta serve o corpo, Maria alimenta a alma. A cena é simples, mas o significado é eterno. Marta, incomodada, questiona: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Lucas 10:40. Mas Jesus responde com palavras que ecoam pelos séculos: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:41-42. Você percebe a boa parte? Não era a atividade, era a presença. Não era o serviço, era a escuta. Era estar aos pés de Jesus. Essa história é um lembrete poderoso para os dias em que vivemos, dias de correria, de tarefas, de vozes, de distrações. Quantas vezes somos como Marta, mesmo com boas intenções,
mas perdemos a essência. Servimos a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Fazemos por Ele, mas esquecemos de estar com Ele. Maria entendeu algo que muitos ainda não entenderam. Tudo o que precisamos pode ser encontrado aos pés de Jesus ali. Há ensino ali, há consolo ali, há paz ali, há direção ali, há restauração. Ela não pediu nada, ela apenas ouviu, e Jesus garantiu. Essa parte ninguém tira. Hoje Ele está te convidando para sentar também, para parar a agitação, silenciar os ruídos, fechar os olhos e dizer: Fala, Senhor, estou aqui. Talvez você esteja cansado, ocupado demais, ansioso, preocupado com 1000 coisas, mas uma só é necessária: estar com Ele. E quando você escolhe essa parte, ela não pode ser roubada. Se esta palavra falou com você, comente com fé: Eu escolho a boa parte. Essa frase é mais do que uma escolha espiritual, é um compromisso, é um chamado à quietude, em meio ao caos. E não se esqueça de curtir este vídeo. Seu gesto simples pode conduzir outros à presença, outros corações barulhentos, que só precisam sentar aos pés do Mestre. Hoje, Jesus está falando. A pergunta é: você vai parar para ouvir o clamor de Jó, sendo ouvido? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, reto, desviado do mal, mas de um dia para o outro, tudo lhe foi tirado: filhos, saúde, riquezas, amigos, respeito do palácio da honra. Jó caiu no chão da vergonha, sentado em cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica, cercado por silêncio, acusações e dor. Mas o que faz de Jó uma figura tão grandiosa não é o que ele perdeu, é o que ele manteve, mesmo sem entender, mesmo sem forças, mesmo confuso. Jó continuou clamando. Seus amigos disseram que ele estava sendo punido. Sua esposa disse: Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: Receberemos de Deus o bem, e não receberíamos o mal. Jó 2:10. Ele não tinha respostas, mas tinha fé, uma fé machucada sim, mas viva em meio a longos capítulos de questionamentos, angústias e monólogos existenciais. Jó lança um grito do mais profundo de sua alma: Oh, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23. Jó queria entender, queria explicar sua inocência, queria ouvir Deus, mas parecia que o céu estava calado. Porém, o que ele não sabia era que o silêncio de Deus não era ausência, era preparação. Deus estava ouvindo tudo, cada lamento, cada pergunta, cada lágrima. E quando Jó pensou que já não havia mais nada, o Senhor respondeu. Do meio de um redemoinho, Deus falou não com justificativas, não com explicações, mas com perguntas que revelavam a majestade de um Deus soberano. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38, 4. E a voz de Deus não o humilhou. Jó. A voz de Deus o curou. Trouxe perspectiva, trouxe paz, trouxe presença e ao final, Jó declara: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42, 5. Ele não apenas sobreviveu à dor, ele foi transformado por ela. E Deus não apenas restaurou o que Jó tinha perdido, deu-lhe em dobro, deu-lhe filhos, deu-lhe saúde, deu-lhe vida longa, e deu-lhe um nome eterno lembrado como símbolo de perseverança. Tiago, séculos depois, escreveria: Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Tiago 5:11. Talvez hoje você esteja no seu próprio capítulo escuro perguntando-se: por que até quando Deus ainda me ouve? E a resposta é sim. Ele ouve mesmo quando está em silêncio, mesmo quando não responde de imediato. Ele ouve, e no tempo certo ele fala. Se esta palavra falou com seu coração, comente com fé. Meu clamor está sendo ouvido. Essa é sua confissão de fé, em meio ao deserto. É sua confiança em meio à perda, é seu, ainda que tudo desmorone. Eu confio, e lembre-se de curtir este vídeo.
Você pode ser voz de esperança para quem hoje está raspando feridas em silêncio, achando que Deus o abandonou, mas o céu ainda responde, e quando responde, muda tudo. A paz que excede o entendimento. Filipenses 4. Há uma promessa na Bíblia que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Uma promessa que não é baseada em estabilidade financeira, saúde perfeita ou ausência de conflitos. É uma promessa que atua no interior, mesmo quando o exterior está em guerra. Essa promessa é: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras na prisão. Sim, ele estava encarcerado, vigiado sem liberdade, e mesmo assim, ele fala de paz, mas não de uma paz comum, de uma paz que não faz sentido aos olhos humanos. Essa é a paz que excede o entendimento, paz que vem quando não há razão lógica para estar tranquilo, paz que aparece no meio da dor, paz que não vem do mundo, mas do céu. Antes de prometer essa paz, Paulo nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, 6. É um convite à entrega, entregar a ansiedade, entregar o medo, entregar a preocupação. Não é fingir que está tudo bem, é colocar tudo nas mãos daquele que tem poder para guardar nosso interior. E então a paz vem. Ela não elimina o problema imediatamente, mas guarda o coração, guarda os pensamentos como um soldado espiritual. A paz de Deus vigia a nossa alma. Talvez você esteja cercado de situações que desafiam a sua fé, notícias ruins, instabilidade e incertezas, e o mundo te diz: entre em pânico. Mas Deus te diz: ore e confie, porque eu te darei paz. Essa paz não é ausência de tempestade, é presença de Jesus no barco da tempestade. Lembra quando os discípulos estavam desesperados com o vento e as ondas? Jesus estava dormindo, não porque não se importava, mas porque a paz dele era maior que a tempestade. E quando ele se levantou, falou à tempestade, como quem fala a uma criança: acalma-te, aquieta-te, e houve bonança. Hoje ele quer fazer o mesmo com você. Talvez não com a tempestade do lado de fora, mas com a tempestade dentro de você. Ele está dizendo: entregue, ore, agradeça, e eu te darei paz. Paz que excede o diagnóstico, paz que supera o desemprego, paz que atravessa o luto, paz que não depende apenas, e é guardada em Cristo Jesus. Porque fora dele tudo é agitação, mas nele tudo se aquieta. Hoje o Espírito Santo quer te envolver com essa paz. Você pode até não entender, mas vai sentir, e quando isso acontecer, você saberá que não está só, se essa palavra tocou o seu coração. Comente com fé: eu recebo a paz que excede o entendimento. Essa frase é a sua oração, sua chave, seu escudo. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você pode ajudar outras almas agitadas a encontrarem o mesmo descanso. Há muita gente clamando por paz, e Jesus ainda é o príncipe da paz. Que a paz de Deus invada seu coração agora, e que você durma hoje, com a alma leve, sabendo que o céu cuida de tudo. O Espírito Santo, intercedendo com gemidos inexprimíveis, em momentos de dor profunda. Nem sempre conseguimos orar. Às vezes, as palavras fogem, a voz falha, o peito aperta, e tudo o que temos são lágrimas. Mas mesmo nesses momentos, não estamos sozinhos. O apóstolo Paulo nos revela uma verdade poderosa em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você consegue imaginar isso quando você se cala? O céu fala por você quando você não sabe o que dizer. O Espírito Santo entra em ação, não com palavras bonitas, mas com gemidos que não podem ser expressos em linguagem humana. É o choro que sobe como intercessão. É o silêncio que se transforma em clamor.
É a dor que se traduz em súplica, porque o Espírito interpreta o que nem você entende. Esse versículo é um consolo para todos que se sentem fracos espiritualmente, que sentem que suas orações são insuficientes, que se culpam por não conseguirem orar como gostariam. A verdade Deus não exige orações perfeitas. Ele responde corações sinceros, e o Espírito Santo está com você, habitando em você, intercedendo por você mesmo. Agora essa intercessão é pessoal, é íntima, é profunda, e o mais extraordinário é o que Paulo completa no versículo seguinte: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Ou seja, quando o Espírito ora, ele ora com precisão, sem erro, sem desvio, exatamente conforme a vontade do Pai. Isso significa que mesmo quando tudo está confuso dentro de você, o céu está se movendo com clareza. A oração que você não conseguiu terminar hoje, o pensamento que você tentou organizar e não conseguiu, a angústia que você só conseguiu transformar em choro, está sendo levada diante do trono, e quem leva é o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, o Advogado, o Intercessor. Você não ora sozinho, você nunca ora sozinho. Talvez você precise apenas parar, fechar os olhos, suspirar fundo e deixar o Espírito trabalhar. Ele entende sua linguagem interna, ele lê seu coração e transforma sua fraqueza em força diante de Deus. Hoje, o Espírito está te assistindo, não como observador, mas como participante ativo da sua oração. E isso muda tudo. Se esta palavra falou com você, comente com fé: o Espírito Santo intercede por mim. Essa frase é sua confiança, sua rendição, seu descanso. E não se esqueça de curtir este vídeo. Você pode ajudar outras pessoas que estão em silêncio, achando que Deus não as ouve, e mostrar a elas que até o silêncio, quando vem com fé, é traduzido pelo Espírito. Hoje, se você não conseguir orar, não se culpe. Apenas entregue, porque o Espírito já está orando por você. Jesus dizendo: não temas, sou eu. A noite já ia adiantada. Os discípulos estavam no barco no meio do mar, enfrentando ventos contrários. Tinham saído sob a ordem de Jesus, mas agora lutavam contra a tempestade. Tudo era escuridão, insegurança e medo. O mar oscilava, o vento rugia, o cansaço crescia. E de repente alguém surge caminhando sobre as águas. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. Pensaram que fosse um fantasma e gritaram de medo. O medo tem esse poder. Ele distorce nossa visão, nos faz confundir a presença que veio salvar com algo que nos assusta. Mas então a voz que eles conheciam se fez ouvir: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Essas palavras atravessam séculos e ainda hoje falam direto ao nosso coração. Sou eu. Jesus não se apresenta com explicações, não justifica o atraso, não diz por que demorou. Ele apenas se revela, e o simples fato de ser, ele muda tudo, porque a paz não vem da ausência do vento, vem da presença de Jesus. A segurança não depende da estabilidade do barco, depende de quem está vindo ao seu encontro. Quantas vezes, em meio às nossas próprias tempestades, deixamos de reconhecer a presença dele? Achamos que ele não está vindo, ou que está longe demais, ou que o socorro não virá. Mas Jesus sempre vem. Talvez não na hora que esperamos, talvez não da forma que desejamos. Mas ele vem, e quando chega diz com amor e autoridade: sou eu, não temas. Essa é a voz que silencia o pânico, que acalma o coração, que realinha a fé. É interessante notar que Jesus não mandou o vento parar antes de falar. Ele falou no meio da tempestade, porque às vezes o milagre começa na voz que ouvimos, não na situação que muda. E talvez hoje você precise mais ouvir: sou eu, do que ver o mar se acalmar. Porque quando você sabe que é ele, o resto perde a força, a presença dele muda a atmosfera mesmo no escuro.
Mesmo com as ondas altas, mesmo quando o barco balança se ele está vindo, tudo vai ficar bem. Essa mesma voz que acalmou os discípulos ainda fala hoje, nos ventos da alma, nos temporais da vida, no caos do coração, e ela diz: sou eu, não temas. Se esta palavra falou com seu coração, comente agora com fé. Sou eu creio. Essa frase é sua âncora espiritual, seu reconhecimento de que Jesus está vindo ao seu encontro. E não se esqueça de curtir este vídeo. Esse gesto é como lançar uma boia espiritual para outros que estão afundando no medo. Eles precisam ouvir também: sou eu, não temas. Hoje ouça a voz dele mesmo no meio da escuridão, mesmo no barulho dos ventos. A voz dele ainda atravessa tudo. E quando ele fala, a paz chega antes mesmo do milagre. O nome de cada um escrito no livro da vida. Há algo de sagrado e eterno sobre nomes na Bíblia. Nomes carregam identidade, propósito e destino. E Deus, em sua infinita soberania, não apenas nos chama pelo nome, ele escreve nosso nome, mas não em qualquer lugar no livro da vida. O apóstolo João, em sua visão do Apocalipse, revela: e não entrará nela coisa alguma que contamine, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Esse livro não é simbólico, ele é real, celestial e eterno. É o registro de todos os que pertencem a Jesus, dos que creram, dos que confessaram, dos que viveram pela fé. Quando você entregou sua vida a Cristo, quando se rendeu à graça e foi lavado pelo sangue do Cordeiro, seu nome foi escrito lá, e ninguém pode apagar. Jesus disse aos seus discípulos: alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Veja o peso dessa afirmação. Eles tinham acabado de experimentar autoridade espiritual, cura, libertação. Mas Jesus diz: o verdadeiro motivo da alegria não é o que vocês fazem, é o fato de que vocês pertencem a mim. O mundo pode esquecer o seu nome, podem apagar seus registros, excluir você de listas, redes sociais, oportunidades, mas o céu te registra eternamente. E esse registro não é por mérito, é por redenção. Está escrito no livro do Cordeiro, o livro de Jesus, aquele que morreu por você, aquele que venceu a morte, aquele que não apenas escreve seu nome, mas te chama por ele. O livro da vida será aberto no fim de tudo, diante do trono branco, segundo Apocalipse 20. Será feita uma separação eterna, e os que não estiverem escritos ali não herdarão a vida, mas os que estiverem entrarão na eternidade com Cristo. Essa é a esperança que nos sustenta, essa é a certeza que nos guia. Estamos registrados, e o Espírito Santo é o selo que confirma isso em nós. Mas a pergunta é: seu nome está lá? Porque isso não se trata de religião, de caridade, de boas intenções. Trata-se de nascer de novo, de se render, de aceitar o senhorio de Jesus. Se você já fez isso, celebre. Você tem um nome entre os eternos. Você não é um desconhecido nos céus. Você é lembrado. Mas se ainda não tomou essa decisão, este é o momento. Jesus quer escrever seu nome, e uma vez escrito, ele promete que jamais apagará. Ele mesmo declarou: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:5. Sim, ele confessará o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Você pode imaginar esse dia, a eternidade se abrindo, e Jesus dizendo: este é meu, esta é minha, eu os conheço. Hoje reafirme isso com fé. Comente: meu nome está escrito no livro da vida. Essa declaração é mais do que uma frase, é uma celebração, é uma certeza, é uma promessa viva. E não se esqueça de curtir este vídeo. Cada gesto seu pode conduzir mais alguém a esse mesmo livro, a essa mesma eternidade, a esse mesmo Cordeiro. Hoje durma em paz. Você tem um nome, e ele está escrito no céu. A promessa de que Jesus estará conosco até o fim, antes de subir aos céus, após sua ressurreição. Jesus reuniu os discípulos e lhes deu uma missão:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus 28:19. Mas ele não os enviou sozinhos. Ele deixou uma promessa, uma das mais preciosas de toda a Escritura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Todos os dias. Não apenas nos domingos, não apenas nos cultos, não apenas quando tudo vai bem. Todos os dias, nos bons, nos maus, nos dias de vitória, nos dias de derrota, nos dias em que o coração está cheio de fé e nos dias em que mal conseguimos orar. Jesus está à promessa dele. Não tem prazo de validade. Ela atravessa o tempo, os altos e baixos da vida, as estações de dor e de alegria, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim de tudo. Jesus não caminha conosco por um tempo limitado. Ele não anda até certo ponto e depois nos entrega à própria sorte. Ele é o companheiro constante da jornada, e não apenas como um observador, mas como um amigo fiel, como um guia, como um intercessor, como a própria presença de Deus ao nosso lado. Quantas vezes você já caminhou sem perceber que Ele estava ali? Quantas lágrimas você derramou achando que ninguém via, mas Ele estava ao seu lado. Ele estava quando você não entendeu o que estava acontecendo, quando o chão sumiu, quando as portas se fecharam, quando as pessoas partiram. Ele permaneceu, porque essa promessa não falha, e mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele ainda está presente. Lembre-se dos discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam tristes, decepcionados, achando que tudo havia terminado. Mas Jesus já caminhava com eles. Eles só perceberam depois, mas Ele esteve ali o tempo todo, e é assim também com você. Você pode não ver agora, pode não sentir agora, mas Ele está. Essa promessa deve ser sua âncora, seu refúgio, seu descanso, porque a companhia de Jesus é maior que qualquer tempestade. Ele não disse: estarei com vocês se forem perfeitos. Ele não disse: estarei com vocês se tiverem fé inabalável. Ele disse: estarei com vocês todos os dias. E o Espírito Santo enviado depois de sua ascensão é o cumprimento dessa promessa. Deus em nós, Deus conosco, Deus até o fim. Se esta palavra tocou seu coração, comente agora com fé. Jesus está comigo até o fim. Essa frase é sua declaração de aliança, de confiança, de segurança. E não se esqueça de curtir este vídeo. Cada curtida espalha essa promessa para alguém que hoje se sente abandonado, esquecido, sozinho. Você não está só, nunca esteve e nunca estará, porque Jesus prometeu, e Ele sempre cumpre. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo com todo o amor e verdade do meu coração. Você é raro, você é escolhido. Você é alguém que o céu honra muito. Poucos vão até o fim. A maioria para no meio do caminho, distraída, cansada, sem perceber que a última parte carrega muitas vezes a chave da transformação. Mas você ficou, você ouviu, você se alimentou da palavra, você caminhou junto com Jesus, em cada cena, em cada história, em cada revelação. E por isso você precisa saber que há algo diferente sobre sua vida. Você não é apenas mais um espectador. Você é parte desse mover. Você está entre aqueles que foram tocados. Você está entre os que estão sendo moldados. Você está entre os que ouviram o chamado pelo nome e disseram: eis-me aqui. Agora, eu quero que você comente uma frase que vai marcar os que chegaram até o fim, que vai mostrar quem são os perseverantes, quem são os vigilantes, quem são os famintos. Pela presença, comente agora: eu ouvi meu nome no céu. Sim, escreva isso porque eu quero saber quem são os que caminharam até o último segundo, os que entenderam que essa jornada não foi só um vídeo, foi uma visitação. E você que escreveu essa frase pode ter certeza. O céu também ouviu você. Agora eu preciso te pedir algo muito importante. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir a voz de Jesus, com alguém que está em crise, à beira de desistir, afogado em medo,
perdido no silêncio. Se você não compartilhar quem vai, você pode pensar, mas é só um clique. E mas esse clique pode ser o início de uma mudança eterna na vida de alguém. Imagine se o ladrão na cruz tivesse alguém que dissesse, não vale a pena. Imagine se Ruth não tivesse seguido Noemi. Imagine se Tomé tivesse deixado a dúvida calar o coração para sempre. Mas eles não desistiram. E você também não desistiu. E agora eu te pergunto, você já é inscrito neste canal? Se sim, que alegria saber que você faz parte dessa família de fé. Mas se ainda não é, eu preciso ser honesto com você. Você não pode ouvir tudo isso e sair como se fosse só mais um vídeo. Isso aqui é lugar de restauração, é campo de oração, é mesa posta com pão quente do céu. Se inscreva não por mim, mas por você, porque aqui a chama continua acesa. E o próximo vídeo pode ser a continuação do que Deus começou hoje. Se você não se inscrever, está dizendo com seus atos, foi bonito, mas não preciso continuar. E eu sei que isso não é verdade. Você precisa continuar. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa estar junto. Você precisa manter viva a conexão agora. Antes de encerrar, quero te fazer um último convite. Não pause, não feche a tela. Não volte à rotina correndo. Fique em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e agradeça. Agradeça por Jesus te chamar pelo nome, por te ver no meio da multidão, por segurar tua mão, por te dar uma nova chance. Use seus lábios agora para louvar em silêncio. Fale com Ele, diga que está aqui, diga que é dele, porque este momento é só entre você e Jesus. E saiba, você pode desligar o celular depois, mas a voz. Quero expressar minha profunda gratidão a você, que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual.